Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM uma das novas caras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o advogado Ulisses Moraes, que foi eleito deputado estadual. Ele era ou ainda é coordenador do Movimento Brasil Livre. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Antero. Primeiramente, agradeço o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. Eu continuo ainda participando do Movimento Brasil Livre como coordenador, juntamente aí com outros coordenadores. Nós gostamos de fazer que lá é como se fosse uma tábua redonda, ninguém é melhor do que ninguém ali, todo mundo ajuda e contribui da maneira como pode. Estive inclusive esse final de semana juntamente com outros membros do Movimento Brasil Livre em São Paulo, num evento que nós realizamos, onde tive a oportunidade de estar palestrando juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a Janaína Pascoal, com o Danilo Gentili também, que é da imprensa e que representa aí a imprensa de maneira... Faz um programa do SBT. Né? Exatamente, que tem uma representatividade, uma posição política firme e vem defendendo também várias bandeiras que nós defendemos como movimento. E qual foi o tema da sua palestra lá em São Paulo? Foi a nova política. Na palestra que eu vim apresentar foi a nova política, um modelo novo de fazer política. Nós tivemos vários deputados, senadores, deputados federais, deputados estaduais eleitos no Brasil com este novo modelo de política, com essa nova forma de fazer política. Enquanto conversava com a Janaína Pascoal, acabei ficando sabendo de como foi sua campanha, quais foram os seus gastos de campanha. Janaína Pascoal fez 2 milhões de votos em São Paulo e gastou 50 mil reais. Gastou menos do que eu. Então, essa é a nova política, e a palestra foi justamente para falar a experiência. Mas a Janaína Pascoal teve uma mídia da Rede Globo de televisão que o Ulisses não teve. Né? Com certeza. Eu acho que eu nunca apareci na emissora de TV. Nossa plataforma foi basicamente digital, 95% digital, para ser mais exato. O restante foi aí enquanto eu ia para o semáforo distribuir santinho. E o que é a nova política para você? Bom, a nova política, na verdade, quem dita a política não somos nós, candidatos. Quem dita a política é a sociedade. Você já teve a oportunidade de ter outra vez. E eu vejo nessas eleições que a política agora ela se tornou um pouco mais conceitual. Não sei se isso é fase, posso ser jovem ainda, então não, acredito que não vivi ainda muito para dizer se isso é apenas uma fase ou se esse é o início de uma nova era. O que eu interpreto como a nova política é que o cidadão agora ele busca pesquisar. Nós temos um acesso à informação muito facilitado. Então, às vezes as pessoas até que desinteressadas na política, hoje a informação chega para ela de maneira instantânea. Mas você não acha que tem muita mentira nesse muito facilitado? Mas aí eu vou te responder essa pergunta com uma nova pergunta. Na sua época, não tinha também muita mentira? Os jornais também não eram muito, às vezes, amestrados? Essa fake news que veio aí com essa expressão nova de fake news existem há quantos milhares de anos? As notícias falsas são propagadas há milhares de anos, talvez por veículos agora diferentes. Na tua época o pessoal tinha mania, eu até olhava ali muito a respeito, até a questão do Chateau, né? Na sua época imprimiam-se panfletos com notícias falsas e distribuíam da mesma maneira. Então as fake news elas não são de hoje, elas são já de milhares de anos e o combate a ela da mesma forma como era antigamente, é só trazer a verdade à tona e as pessoas que interpretam, ou seja, o cidadão fica a cargo de cada cidadão interpretar e conflitar informações, e hoje de maneira mais facilitada, inclusive. Hoje nós temos aí muito mais agilidade, né? Às vezes o cara recebia um panfleto naquela época, ele olhava aquele panfleto até a outra pessoa chegar, entregar um outro panfleto, um outro jornal publicar uma resposta, isso poderia demorar aí 2, 3 dias, a eleição passou e acabou que ele ficou só com a E a agilidade da resposta na mídia digital? Hoje ela é fantástica. Hoje ela é extremamente Mas fantástica. Não chega nas mesmas pessoas. Você não junta mais aquela história do saco de penas. Bom, na verdade ela é complexa, né? Não pode dizer que ela chega ou não chega nas pessoas. A gente não consegue mensurar o tamanho, a velocidade e a quantidade. Pois é, eu acho que nós temos que ter no Brasil, no mundo, né? Porque o problema da fake news não é brasileiro, é mundial, né? Sim. Isso teve nos Estados Unidos. Foi eleito um presidente lá, com a ajuda dos russos e tal. Bom, na verdade é o que dizem, né? É o que propagam. Assim como nos acusaram algumas vezes de fake news, mas com todo respeito à plataforma digital, ao Mark Zuckerberg, ao Facebook, a maneira como foram excluídas foi uma arbitrariedade, foi uma censura.
do que nós sofremos. Assim como nos Estados Unidos também várias páginas sofreram censuras. O Mark Zuckerberg, inclusive, foi intimado para comparecer ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, teve que prestar depoimentos, que, por exemplo, um dos fatos que aconteceram, juntamente com os nossos, foi que excluíram mais de 50 páginas católicas do Facebook nos Estados Unidos. Sob qual argumento? Sob o argumento de compartilhamento de conteúdo conservador. Ou seja, até onde está a liberdade de expressão, até onde está a liberdade propriamente dita nas redes sociais do Facebook e de outras em que ele é lá isso é muito garantido, né? Exatamente. Lá isso é muito garantido. Mas e aí, como que você fez sua campanha aqui em Cuiabá? Aqui em Mato Grosso? Bom, essa campanha foi, como eu disse, basicamente rede social. Nós gravávamos vídeos, já é um trabalho... Você não ia para o interior? Fui, se eu não me engano, foram 6 municípios só que eu consegui visitar por questões financeiras. Tá bom. E quantos votos você teve em Cuiabá? Quantos votos você teve no interior? Em Cuiabá... Ou foi majoritariamente Cuiabá? Não, na verdade eu tive voto, Antero, em 132 municípios. Visitou 6. Exatamente, eu visitei apenas 6 municípios, tive voto em 132, foram 18.721 votos espalhados. Tive uma média de 8.000 votos aqui em Cuiabá, 2.000 votos em Várzea Grande, 1.700 votos em Primavera do Leste e 500, 600, 700 votos picados em vários interiores. Como eu disse, foram 132 cidades. E agora, no ano que vem, pretendo percorrer o estado inteiro, pretendo conhecer todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso e buscar dialogar com essas pessoas que votaram, que acreditaram, que estiveram presentes e foram voluntários na campanha. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que boa parte da nossa campanha foi feita à base de voluntariado. Você tem o contato deles? Não, boa parte eu não tenho contato, como eu disse, são voluntários espalhados, muitos deles, acredito que a grande maioria, que eu não conheço, mas que conhecem o meu trabalho. Então, mas a gente consegue, às vezes, o contato das pessoas via rede social, com impulsionamento, nós podemos, assim, estamos indo, por exemplo, à Alta Floresta, nós fazemos um impulsionamento para a região de Alta Floresta, visitamos, e aí as pessoas que estavam lá conosco, que nos ajudaram, que querem nos conhecer, que querem efetivamente fazer parte do trabalho, porque o trabalho agora só começou, né? Então, essas pessoas agora que acreditam nessa nova política, nesse novo modelo de fazer política, elas não só querem estar na campanha votando, elas querem estar agora contribuindo, ajudando. De que maneira, Ulisses? Com cargo? Não, negativo. Ninguém me pediu cargo. As pessoas querem estar contribuindo ali, com ideias, querem se sentir parte do mandato, independentemente de cargo, independentemente de qualquer favor. Elas simplesmente querem estar contribuindo com a sociedade. Tá bom. Então você já está eleito, né? Vai ser diplomado, vai tomar posse. E aí, o que fazer na Assembleia? Já tem um rosário de propostas aí para executar na Assembleia? Você já deve ter discutido isso na campanha. Já, com certeza. Nós tivemos diversas propostas, né? Por exemplo, quais são as principais que você vai defender? Bom, hoje o nosso movimento defende o que a gente chama de liberalismo econômico. Então a gente defende um modelo de economia liberal, que é a redução de tributação, redução de burocracia. Nós temos aí a redução dos gastos e dos custos públicos. Então, entre as primeiras propostas está justamente a redução das verbas parlamentares. Nós temos que ver efetivamente quanto custa o mandato, que infelizmente eu não consigo esses dados hoje, porque não há uma prestação de contas. Outra coisa, dentre as propostas, nós precisamos prestar contas do que efetivamente foi gasto, que eu acho que isso é um absurdo, não faz sentido nenhum um deputado ter uma verba indenizatória de R$65 mil e não haver nem, ao menos, uma prestação de contas. Então nós pretendemos reduzir as verbas e obrigar com que haja a prestação de contas. Pois e aí tem uma pergunta aqui no ouvinte seguinte: como é que você vai visitar os 141 municípios que o senhor disse aqui que vai visitar, e todos estão acreditando na sua palavra, abrindo mão da verba indenizatória? Não, no momento algum eu disse que abriria mão da verba indenizatória, isso tem que ficar bem claro. O que foi proposta de campanha foi redução das verbas parlamentares, redução da VI. Como eu disse, nós não podemos reduzir as verbas parlamentares de maneira a inviabilizar o mandato. Como ele mesmo disse, o próprio ouvinte, como é que eu vou viajar e visitar os 140? Mas reduzir para quanto? Eu acredito que há a possibilidade de fazermos uma redução até grande nessas verbas indenizatórias. Eu estive conversando com alguns colegas, por exemplo, se nós reduzirmos a exemplo, vamos colocar a exemplo aqui, eu venho conversando com alguns colegas, até porque eu quero apresentar uma proposta que seja factível, e que tenha apoio dos parlamentares, que tenha apoio dos colegas, para que efetivamente nós consigamos aprovar. Tá, reduzir para quanto? Se a gente colocar aí uma redução de 15 mil, por exemplo, na verba indenizatória, mais 15 mil na verba de gabinete, isso é uma economia de R$30 mil para o parlamentar. Isso em 4 anos, Antero, dá metade de um pronto-socorro, dá mais de 40 milhões de reais.
Ou seja, nós podemos fazer isso e aprovar aí também um projeto de lei onde essa verba ficaria vinculada a uma obra. Se você disser que vai reduzir 15 mil a verba indenizatória, ela vai voltar para 50, né? Sim. É 65 hoje, ficaria 50 mil. Você acha justo? Eu tenho defendido aqui uma tese diferente. Eu acho que tem que ter a verba indenizatória e não tem que ter valor. Eu acho que tem que ter a verba indenizatória e não tem que ter valor. Por exemplo, se num mês eu sou deputado e eu viajei 30 municípios, eu tenho direito de pegar a despesa da gasolina, do hotel, do restaurante, onde eu comi, se eu fui a serviço. Sim. Né? Não tenho direito de pegar cerveja, refrigerante, etc. Mas essas coisas eu tenho direito de pegar, trazer a nota, prestar conta e me ressarcir. Eu vou ser indenizado. A verba é indenizatória. Do jeito que está, ela é remuneratória. Porque se ficar 50 mil, o cara não fizer nada, ficar dormindo em casa, vai receber 50 mil. Exatamente. Esse é outro ponto que eu venho, eu venho discutindo lá dentro. Nos outros países, nos países civilizados, o cidadão é da Câmara Alta, ele chega lá com a carteirinha dele de congressista, mostra a carteirinha dele e embarca no avião. Sim, com ele certeza. mostra a carteirinha dele e embarca em tal lugar. Então, esse é outro ponto que nós temos que ver, porque essas informações ainda não foram passadas de maneira clara. Então, em alguns gabinetes eu tive a informação de que isso seria de maneira ressarcitória, e outros gabinetes eu já tive a informação de que isso cairia na conta corrente. Bom, se cair na conta corrente, na conta corrente não precisa prestar conta. Teria que devolver. E se for de maneira ressarcitória, há necessidade do parlamentar fazer um ofício pedindo esse ressarcimento. Como você mesmo disse, não pode prejudicar o mandato. Então, acho que se fosse de maneira ressarcitória, fantástico. Como o senhor falou. Eu concordo plenamente. Se não tem valor mais, acaba o valor, acaba esse valor fixo, é só, Ulisses, você viajou esse final de semana para Primavera do Leste. Isso, prestou conta, recebe. Fantástico, eu acho que seria a melhor forma. Melhor forma. Mas desde que ter prestação de contas. Acho que a gente tem que prezar pela prestação de contas. Pois é, nós tivemos casos no interior, de vereadores no interior, por exemplo, Primavera do Leste, que estavam colocando na prestação de contas, na justificativa da verba indenizatória, como ninguém conferia, para ir na igreja. Para ir assistir show. O cara colocava lá na verba indenizatória. O cara tava cobrando na verba indenizatória, que como ela é ressarcitória, ele apresentava um relatório de atividades, né? E pegava lá o integral. Lá, né? Exatamente. Tava cobrando para ir na posse do prefeito, ele cobrou. Tava cobrando para ir na reunião na própria Câmara dos Vereadores, ele cobrava. Você vê a que ponto que a gente chegou. As obrigações que ele tinha por salário, ele estava cobrando como se fosse verba indenizatória. Então, eu concordo plenamente com isso aí. Ulisses, acabar o valor. Acaba com esse valor de 65. Pode ser até mais que 65. Se você dependendo do mês. Dependendo do mês. Se você teve uma atividade muito vai ter mês que o cara não vai gastar nada, às vezes. Não, porque, por exemplo, você vai daqui a Vila Rica. Daqui a Vila Rica são 5 horas de voo, mestre. São 5 para ir e 5 para voltar. Isso tem um custo. Com certeza. Isso tem um custo elevado. Eu não sei quanto é, mas não deve custar barato. Outra coisa, não é injusto tratar da verba indenizatória dos deputados e não tratar da verba indenizatória do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, que é tudo igual dos deputados. Eu acredito que nós temos que olhar o Estado como um todo agora, neste momento. Né? Algumas verbas indenizatórias não competem ao Legislativo Estadual, mas as que foram, eu acredito que a gente tem que olhar como um todo. Todos os poderes agora devem fazer um esforço coletivo. Todos eles estão pedindo aumento de 10%, 2,5 vezes mais que a inflação. Pois é. O duodécimo da Assembleia, por exemplo, aqui, se eu não me engano, hoje são 512 milhões de reais. Tive a oportunidade de estar em São Paulo esse final de semana, conversando com alguns deputados estaduais. Lá são mais de 90 parlamentares. Aqui nós temos 24. E o orçamento deles lá, se eu não me engano, é de 1 bilhão e alguma coisa. Ou seja, o orçamento deles é o dobro, mas eles têm aí quase 5 vezes mais parlamentares. Será que... E lá, o deputado estadual de lá falando que há possibilidade de fazer cortes bruscos no orçamento. Será mesmo que a Assembleia aqui precisa de 512 milhões de reais por ano? Essa necessidade? Eu não acho essa necessidade e não vou apoiar nenhum presidente que esteja defendendo aumento de duodécimo para a Assembleia. Tem que cortar, tem que mostrar que é possível cortar. E é possível, tem muita gordura para cortar ali e eu acho que a gente poderia fazer isso já com os próprios parlamentares, abrindo mão de várias coisas, de vários benefícios, de vários privilégios que temos. Pois é, mas hoje temos aqui no Jornal Gazeta 2 coisas. O Temer sancionou ontem, o que é uma vergonha, mas não vai se esperar nada do presidente Temer no final do mandato. Ele está encagaçado de ser preso assim que terminar o mandato dele. Então ele sancionou o reajuste dos ministros que pode mandar prendê-lo, né?
E fez uma negociação com o Supremo, que é uma vergonha também para o país, pelo fim do auxílio moradia. Beleza. Com essa negociação, a palavra do Ministério Público de Mato Grosso, MP já fala em compensação. O presidente da AMAN, aí dos juízes, diz que juízes perderam o estímulo para continuar trabalhando no interior. Isso aqui é pura canalice, porque quando o cidadão faz concurso para juiz, ele já sabe que ele vai entrar na entrância de São Félix do Araguaia, de Vila Rica, de Confresa, de não sei na onde tiver necessidade. Isso aqui não se explica isso. Não se explica compensação. Quer dizer, eles vão perder o auxílio moradia, tem que criar um novo penduricalho para mais do que já tem o Ministério Público. E hoje nós falamos de salários altíssimos. E as pessoas não falam do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Por exemplo, tem uma lei estadual, basta um deputado, não tem nenhum, basta um deputado ter coragem de propor a mudança da lei. Vou te dar uma informação que muito provavelmente você não sabe. Foi feita uma lei na época do deputado Zé Riva, muito provavelmente em negociação com o Ministério Público, para agradar o Ministério Público, achando que talvez isso beneficiasse isso e aquilo, que acabou não beneficiando nada. Essa lei estabelece direito a 3 férias com 100% a mais de remuneração em cada férias. E eles querem mais compensação ainda. Basta um artigo falando o seguinte: olha, o artigo tal passa a ter a seguinte redação: os membros do Ministério Público terão direito a umas férias por ano com 33% a mais, de acordo com o que diz o artigo 7º da Constituição. Não é possível um negócio desse. Nós temos que rever, assim como eu disse, todos os privilégios, todas essas prerrogativas aí, né, que na verdade são privilégios fantasiados de prerrogativas, e analisar com calma, como eu disse, todos os poderes têm que fazer um esforço coletivo. Isso não tem que ser só o executivo, isso tem que ser o executivo, isso tem que ser o Ministério Público, isso tem que ser o Poder Judiciário. Todos os poderes agora têm que se reunir e tentar fazer um esforço coletivo, porque nós temos aí um Estado extremamente inchado que precisa aí de uma salvação, né? E nós não podemos fazer como alguns parlamentares já vêm pregando aí, querendo jogar a conta para o contribuinte, aumentando tributo, porque aumentar tributo é você jogar a responsabilidade para o cidadão, que não tem nada a ver com aquela administração pública. Então, eu sou contra qualquer tipo de aumento de tributo. Espero, inclusive, que o Wilson Santos não tenha gasto dinheiro público fazendo esses outdoors irresponsáveis pela cidade. Então, acredito que a gente tem que parar de querer ficar jogando a culpa pro cidadão, pro contribuinte. Porque o senhor é contra a taxação? Sou contra a taxação de qualquer setor. Não é do agronegócio, não é só do comerciante. Sou contra a taxação de qualquer setor. Nós estamos falando de uma economia que precisa ser incentivada. Nós estamos falando de uma economia que precisa ser estimulada. Mas para aí. E qualquer tipo de taxação desestimula. Qualquer tipo de taxação desagrega. Então, nós temos que parar e ir com calma nesses pontos. Mas para aí, vamos lá. Por que o senhor é contra a taxação? Você sabe como que funcionava isso? Sim, com certeza, as isenções. Porque assim, isso foi essa lei é de 1996, a Lei Candir. O Dante Oliveira toma posse em 94. Eu fui secretário da Casa Civil do Dante. De 94 a 96, na safra, o Estado recebia muito mais, porque cobrava 17% ou 12% do ICMS, da soja e etc e tal. Aí veio a Lei Candir dizendo que ia ter compensação. O Estado não cobra mais nada, porque vai exportar, no que eu acho correto, não tem que cobrar sobre o que vai exportar. Mas sobre o que está no mercado interno tem que pagar. Por que o arrozeiro paga 12% e o sojicultor paga nada? Paga 2%. Bom, Antero, aí eu vou te dar aquele velho argumento. Por que então não isentarmos então o arrozeiro? Tá bom, você vai quebrar o Estado. Não, Antero, muito pelo contrário, você vai estar estimulando a economia. Essa é uma falsa premissa de que aumento de que isenções quebram o Estado. Então você é a favor de aumentar as isenções para os ricos? Não, muito pelo contrário. Para quem que é? Para mim que não é. Para quem que é essa isenção? Antero, se você der uma pesquisada muito clara, você vai ver que quem paga mais imposto no Brasil não é o rico. É o pobre. Exatamente, mas vocês querem aliviar os barões do agronegócio? Não, muito pelo contrário. Porque eu sou do agronegócio, eu pago imposto. Sim, e você repassa eu vendo gado. Imposto. Eu pago imposto. Você repassa, não, eu não repasso, eu vendo gado. Não, você repassa. O imposto agregado sobre o empresário, você querer colocar o empresário
ou comerciante, ou qualquer que seja, como um bandido, como uma pessoa que é um malvadão. Não tô achando que é bandido, não. Eu tô achando o seguinte, que não pode... Se você me tributar, Antero, eu vou repassar. Se você me tributar, eu vou simplesmente... É o seguinte, a partir de amanhã, a venda desse celular aqui, que está em minha mão, vai ter um aumento aí de 12% de ICMS. Que ótimo, eu vou pagar, eu como empresário vou pagar. Vou pagar, e aí o que eu vou fazer? Vai repassar e vai perder hoje mercado. Hoje o custo é 2.000, eu vou botar R$2.500. E quem vai estar pagando mais? Aonde que vai estar sendo o gargalo desse imposto? No pobre. Na pessoa menos privilegiada. Então, o aumento de tributo, eu tive agora a oportunidade de estar lá com o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro. Ninguém está dizendo aumento de tributo. Ué? Peraí, essa é uma falsa discussão. Não é a tributação do agronegócio, é algo que precisa acontecer. Não, você está criando um novo tributo. Eu não estou criando nada, já é assim. Já é assim no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade agora, eu não vi ninguém deixar Mato Grosso do Sul e Goiás porque paga os 12% do ICMS. Você conhece algum empresário que veio para cá por causa de lá? Mas vai desestimular, por exemplo, o cara às vezes poderia estar aí buscando uma nova área, buscando estar trabalhando mais, buscando estar ampliando os negócios, às vezes ele fala assim, talvez essa área aqui não compense pela questão tributária, a gente vai ter que recolher tanto de ICMS a respeito da produção disso aqui, não vou. Ou seja, você deixa de gerar emprego, você deixa de contratar pessoas. Eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui. Olha, eu tive agora a oportunidade de estar lá com o Paulo Guedes esse final de semana, que é o ministro da Economia do Bolsonaro. E uma das perguntas foi justamente essa questão. E aí, Paulo Guedes, a economia está um caos, nós estamos em crise. O senhor pretende aumentar tributo para resolver essa economia, para resolver esse problema? O senhor pretende criar algum tributo? Ele deixou bem claro. Mas isso é uma falsa discussão. Ninguém está defendendo criar tributo. Está defendendo, não. Taxar, está defendendo taxação. Não estou defendendo taxação, não. A lei já exige a taxação. Não, ela a lei, peraí. Não, senhor. Ela é isenta justamente para estimular. A lei isenta a exportação. Para estimular o ICMS sobre exportação. Beleza, ótimo. Eu continuo defendendo que isente para exportar. Ninguém exporta imposto. Eu continuo defendendo que isento para exportar. E aí você defende agora que taxe o mercado interno. Taxa que fica aqui, porque isso já está na lei. Isso não é novidade. O Brasil inteiro taxa. Sabe o que acontece aqui? Simulação de exportação. Este governo incompetente aqui evitou uma audiência, uma auditoria do Tribunal de Contas, que queria fazer uma auditoria sobre a receita, que queria fazer uma auditoria sobre a exportação. E é simples você ver. Eles declaram tanto de exportação. Checa na Receita Federal se foi exportado. Não, mas aí, não foi. Aí nós estamos falando de sonegação. Aí é crime. Pois é, aí nós temos que literalmente buscar e correr atrás. A mercadoria que ficou no mercado interno, isso já tem lei para cobrar. É sobre isso que tem que cobrar. Não, então nós estamos tratando de sonegação. Então ir atrás do sonegador. Não é taxação nova, não. Isso aí existe então no Brasil inteiro. Então nós estamos debatendo temas diferentes. Sonegação, tem que ir atrás, sim, tem que buscar, sim, daqueles que estão lá sonegando. E o que fica no mercado interno tem que tributar, sim. Não, aí você está criando uma tributação. Eu não estou criando nada, gente. O Brasil e o Mato Grosso do Sul tributa. Goiás tributa. O Amazonas tributa. Pará tributa. Só Mato Grosso que não tributa? Bom, aí hoje a gente tem um Mato Grosso referência a nível nacional em economia, que segurou o gargalo da crise econômica justamente por conta do agro. Por exemplo, e aí você está querendo desestimular o setor. Eu não vejo isso como inteligente. E tive debatendo isso, inclusive, com o ministro da Economia. Então, assim, não vamos criar novos tributos. Qualquer tipo de taxação desestimula a criação de empregos, desestimula a economia. Então, não é criar tributo nenhum. Mas a partir do momento, eu acho que você tem que ampliar as isenções para outros setores. Ou seja, o Bagego não paga impostos, né? Você pega, por exemplo, o comerciante. Comerciante que hoje gera aí... Por isso que eu apoiei, por isso que eu votei no primeiro turno em Ciro Gomes. No segundo eu votei no Bolsonaro. Porque o Ciro Gomes queria tributar os dividendos. Porque aí as pessoas pagam. Tem aí, por exemplo, os comerciantes que mais geram empregos indiretos. Já pensou se a gente aumentar? Os caras estão com o ICMS até o pescoço. Não, nós temos que estimular eles, vamos baixar os tributos, criar mais. Esses pagam. Exato, nós temos que Quem não paga imposto aqui, é falsa essa discussão do agronegócio não paga imposto. O agronegócio paga imposto. Quem não paga imposto aqui são os tubarões do agronegócio. Quem não paga imposto aqui são as trainings. Quem não paga imposto aqui é Iraí, Blairomage e alguns pequenos outros. Você não junta duas mãos. Você não junta duas mãos. Se nós vamos trabalhar para ter hospital fechado e para Iraí ficar mais rico, eu acho que está errado essa discussão.
Eu acho que a gente tem que estimular a economia, buscar investir. Ótimo, ele não vai ficar mais pobre. Se ele efetivamente está sonegando, é uma questão da justiça. Fica tranquilo, ele não vai ficar mais pobre, não. Porque você taxar o pequeno produtor, que hoje 80% dos produtores não possuem nem, se eu não me engano, no último dado que eu tive esse olhando vai continuar IME, pagando. Esse 600, já paga. Tá? Você taxar o pequeno produtor sob essa premissa de que nós temos que arrecadar, eu não vejo isso, eu acho uma responsabilidade enorme. Inclusive, defendo aí que o FETAB seja administrado por um fundo privado, o FETAB 2, se eventualmente for recriado aí, né, porque ele acaba agora em dezembro, se eventualmente ele for recriado, eu acredito que ele tinha que ser administrado por um fundo privado e sair das mãos do governo. Por quê? Porque o governo vem desviando finalidade. Foi o que aconteceu com o FETAB 1, por exemplo, ele é para estradas e para moradia, e houve vários desvios de finalidade. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente coloca na iniciativa privada, então, se a gente colocar que os próprios setores do agro administrem esses valores, continue. O valor vai continuar sendo colocar o frigorífico para JBS administrar, né? Fica bom. Não, na verdade a gente vai colocar assim. A rodovia a gente dá para o Odebrecht, tira do governo. Hoje o FETAB... E o FETAB a gente dá para o FETAB, você sabe, porque ele tem um fim específico, que é moradia e infraestrutura. Foi criado com isso no governo da exatamente. Então, se a gente colocar aí, por exemplo, que o setor administre isso e faça as estradas... O que eu quero defender é que o setor público não desvie a finalidade do FETAB. Exatamente. E acho que tem que mudar, ao invés de habitação, porque quando o Dante colocou habitação, tinha um clamor no Estado por habitação. Hoje tem um clamor no Estado para a saúde. Você dava 20% para educação, não precisa dar 20% de saúde. Dá 10% de saúde e 90% em estrada. Perfeito. Você resolve o problema de saúde e resolve o problema do estrada. Agora é proibido o desvio de finalidade. Agora, como que desviou isso? Começa com o seu Blairo Maggi, que cria a GECOPA e manda uma lei e a Assembleia aprova a lei. E depois manda uma lei permitindo o desvio de todos os fundos para pagar salário. E depois não sei o que. Pelo amor de Deus, não é que o FETAB não tem que ser desviado. Nenhum fundo não pode ser desviado. O Estado tem que fazer o ajuste, diminuir de tamanho para gastar só o que aguenta gastar. Exatamente. Então, para que a gente diminua e acabe com essa interferência política em cima desses fundos, eu acredito que elas devem ser administradas por setores privados que têm interesse plenamente só na estrada. Quem tem que planejar o Estado, o desenvolvimento do Estado, é o Estado. É o Estado. O Estado é que tem que falar que nós precisamos terminar a BR-63, que nós precisamos da rodovia tal. É o planejamento geral anual que vocês aprovam na Assembleia. Agora, nós temos uma Assembleia que fez todo esse jogo aí. Por isso, infelizmente, fez todo esse jogo aí. O Estado não vem prestando Você tem a responsabilidade de mudar lá. Com certeza, com certeza. Inclusive de fiscalizar essa questão do fundo. Tem que colocar na lei, tem que colocar penalidade na lei. Se tiver desvio, causa cassação do mandato do governador. Não é possível, cara. Não é possível. Não, concordo. E agora, e aí você combate o desvio de finalidade. Por exemplo, nós vamos falar aqui de outros temas, mas tem pergunta no ar, né? Tem uma pergunta aqui, tem ouvinte aqui, eu acho que estão ligando aqui para me esculhambar ou para te apoiar. Vamos ver o que é. Bom dia, meu nome é Adevair, estou ouvindo o deputado aí, nem sei quem que é, mas já gostei da fala dele. E vou acompanhar e torcer para que ele defenda. E quanto à redução da verba indenizatória, Antônio, eu acho que a pressão que você está fazendo em cima dele é injusta. Ele diz que quer primeiro entender qual que é o custo de um deputado para depois sugerir. Então, já vou acompanhar e já estou torcendo para que as ideias dele sejam implantadas. Bom trabalho a todos. Obrigado. Adevair Chaves, condomínio Bosque dos Ipês, bairro Paiaguás. Então, Adevair Chaves, condomínio Bosque dos Ipês, tudo bem. Eu sei de sua crítica aqui. Muitíssimo obrigado, Adevair. Eu peço que acompanhe mesmo, que essa parte é importantíssima. O cidadão tem que estar por dentro mesmo. Então, se puder buscar nas minhas redes sociais lá, eu compartilho meu mandato, estarei compartilhando meu mandato a partir de fevereiro diariamente. Um grande abraço. Aqui tem Águia do Luque, bom dia. Estou em Israel acompanhando. Você vê os efeitos do Facebook, né? Sim, isso é fantástico. Né? Daniele Santos, bom dia, Daniele. O Agno Luque, por sinal, acompanha todos os dias o Jornal da Capital. Muito obrigado, Agno. Né? Vê aí a questão dos kibbutz em Israel, que o presidente Bolsonaro
tem uma grande ideia de trazer essa tecnologia jaelense para resolver o problema do Nordeste. Porque Israel tem uma área desértica, né? Sim. E eles resolveram o problema da água lá com a dessalinização. Eles têm tecnologia suficiente para isso. Essa tecnologia, inclusive, parece que vai ser implementada, né? Parece que Israel vai dar para o governo, né? O Bolsonaro está em entendimentos para conseguir isso, que seria fantástico, né? Isso resolveria tranquilamente o problema da água no Nordeste. Jefferson Brandão, estamos juntos, nossos deputados. Conhece Jefferson Soler Brandão? Sim, conheço, sim, Jefferson, acompanha nossas redes sociais lá. Éden James Campos, muito bem, Ulisses Moraes. Chega de tributação. Temos que reduzir o máximo de tributos e melhorar o tamanho do Estado. Chega dessa política de Estado tornar uma bala no peito do cidadão. Menos Estado e mais cidadão. Esses velhos e deficientes políticos têm que ser varridos da política. Éden James Campos. Muito obrigado, Éden, pela manifestação. Caetano Cláudio Pereira Soares, bom dia. Bom dia, Caetano. Quer falar alguma coisa aí? Bom, primeiramente, estamos encerrando aqui, né? Não. Nós já estamos encerrando? Então vamos. Quais são as outras propostas suas para... Bom, então nós defendemos isso, nós vamos estar buscando aí desburocratizar o Estado, né? Tentar facilitar a abertura de CNPJ, que eu acredito que hoje aí há uma grande dificuldade entre as aberturas de CNPJ. Nós tivemos São Paulo aí, o Dória deu um exemplo disso a nível de prefeitura lá, então nós vamos buscar artifícios para que a gente possa facilitar essa abertura e está incentivando as pessoas que realmente querem empreender e que querem trabalhar nesse país. Hoje, a maior dificuldade do brasileiro não é a falta de vontade, a maior dificuldade do brasileiro é justamente o Estado que atrapalha. Às vezes nós queremos e nós buscamos e nós tentamos e o Estado vem criando dificuldades. Uma grande realidade é o Uber, né? Nós temos aí o Uber que vira e mexe, vira motivos de polêmicas. O Uber que veio para ficar. Inclusive na Câmara estão criando um problemão contra o Uber. Exatamente, né? Que gera. Aí eu tenho muito orgulho, Antero, eu ando bastante de Uber e tenho muito orgulho que eu entro num veículo desses, começo a conversar com o motorista e eu começo a perguntar, né, efetivamente, como está o modal, o que ele fazia antes. Grande parte está complementando renda e alguns estavam desempregados, Antero. É verdade. E hoje o cara recebe, eu fico até feliz, falo assim, mas e aí, você está ganhando quanto por mês? Eu pergunto assim, com sinceridade, eles me falam assim, doutor, tem mês que dá para tirar 7 mil. Doutor, tem mês que dá para tirar 8 mil. Me fala, Antero, aonde no Brasil que a gente acha um emprego de 8 mil reais hoje, trabalhando no seu horário, fazendo o seu horário, trabalhando as horas que você quer. Eu fico muito empolgado e muito feliz. Eles falam assim, o cara tá ali, pô, doutor, vou comprar um carro novo. Outro que tá aposentado, ontem mesmo peguei um Uber do aeroporto pra minha residência, o cara tava aposentado, todo feliz, falou assim, doutor, aqui ó, esse carro eu comprei novo. Então, eu fico muito feliz com isso e a minha função como parlamentar vai ser justamente tentar tirar o Estado da vida das pessoas, o Estado atrapalhador da vida das pessoas. Nós precisamos que as pessoas precisem quanto menos do Estado, que elas consigam fazer as coisas mais sozinhas, mas para isso o Estado precisa parar de atrapalhar, né? Essas questões que estão acontecendo na Câmara Municipal aí, eu vejo com muita tristeza, né? São reservas de mercado, são polêmicas em torno de reserva de mercado. Você está falando do Uber, né? Exatamente. Então nós temos que incentivar esse tipo de modal, incentivar esse tipo de novos empregos. Nós estamos falando de um país de mais de 14 milhões de desempregados. Imagina se não tivesse um Uber. E na verdade o emprego cada dia vai existir menos, né? Exatamente. Vai existir menos. Você tem que criar oportunidades de geração de renda. Com certeza. Esse emprego formal de carteira assinada vai ser cada dia menos, infelizmente. Porque os custos acabam ficando muito altos. Não, porque os custos e porque nós temos uma terceira revolução industrial aí, né? Com certeza. A robotização está chegando aí. Exato. Ainda não chegou para valer no Brasil, né? Mas vai chegar. Sim, e vai substituir vai substituir milhares de mão de obra. Com certeza. Então a gente tem que estar sempre se reinventando. Por isso que eu falo, o ser humano não pode parar, né? A gente tem que estar sempre se reinventando. Quando a gente acha que a gente está no suficiente, acho que a gente tem que estar sempre buscando mais. Porque a qualquer momento a nossa função pode ser substituída. Você defende a teoria liberal porque você é um estudioso da teoria liberal? Gosto bastante, sou entusiasta. Mas não estudou profundamente a teoria liberal? Acompanho Mises, porque os críticos Hayek, da teoria liberal... Gosto sim da literatura e bastante. Tá, porque os críticos da teoria liberal dizem que ela é muito boa para 30% do mercado.
Não, eu não acredito, não. Quanto mais. Isso é verdade. Você tá dando, não, eu estou te falando tá os críticos. Não, estou te dando um exemplo dos críticos da teoria liberal. Bom, aí eu vou citar aí mercados liberais, né? Nós temos Estados Unidos, nós temos vários outros países onde a economia, a Áustria, a própria Austrália, então nós temos vários países onde a economia liberal é muito bem aplicada e são países exemplos para o mundo todo, né? Como é que você defende o papel do Estado na saúde, para encerrar? Não, como eu disse, porque saúde... lá nos Estados Unidos, por exemplo, que você cita aí como exemplo, lá o Obama teve dificuldade em implantar o SUS lá, né? O tal do Obamacare... que não é um SUS, né? O único país, Antero, que tem um sistema parecido com o do Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal, né, onde todo e qualquer atendimento ele é gratuito, é a Inglaterra. É o único país que tem um sistema parecido aí, muito semelhante ao do Brasil e está quebrado. Lógico que ele é muito melhor do que o brasileiro, mas é um sistema que está quebrado, que está falido. Então, hoje nós vemos aí a realidade do SUS no Brasil, né? Infelizmente, e o que você pensa sobre é o o caos. Bom, tem que ser feito um estudo muito complexo. Acho que saúde ela é um tema muito delicado. Eu acredito que o cidadão hoje não está preparado para ficar sem. Quando que você nasceu, Ulisses? Nasci em 1990. Tenho 28 anos. Tá. Em 88 eu vi nascer o SUS. Eu era deputado federal constituinte e ajudamos a nascer o SUS. Antes de você nascer, as pessoas para serem atendidas tinham que ter carteirinha do INAPS. O SUS é que transformou isso em porta aberta. Como as pessoas não têm essa memória, as pessoas não valorizam muito o Sistema Único de Saúde. Sim. Que, apesar de tudo, é a única porta que o pobre tem. Entendeu? Então, com todos os defeitos, com toda a roubalheira que existe no Brasil, quer dizer, se o país parar de roubar, o país... Não, exatamente. Por isso melhora muito, né? Com hoje, sérias, né? hoje eu gosto de me classificar como um liberal clássico. Então, saúde, educação e segurança tem que ter o aparato estatal. Não tem como a gente ficar sem. Como você disse, as pessoas menos privilegiadas precisam muito disso. E não só as menos privilegiadas, qualquer um hoje está sujeito à segurança pública mesmo, qualquer um está sujeito a ser assaltado, a ter a casa invadida. A educação com alguns... A educação com algumas ressalvas. Algumas ressalvas que precisam debater, né? Exatamente. Por exemplo, a universidade tem cobrado quem pode pagar, né? Com certeza. Com absoluta quem certeza. Pode pagar, inclusive, paga. Os pobres não, tudo inclusive, bem. Essa foi uma proposta agora recentemente que eu vi nos jornais do presidente Bolsonaro, de que quem tem condições de pagar na universidade pública tem que pagar sim. Você quer ver um outro exemplo? Não tem nenhuma universidade no mundo, nem na Inglaterra, nem na França, nem nos Estados Unidos, nem na Bélgica, nem na Holanda, nem na Alemanha, nos países mais desenvolvidos, que tem eleição de reitor. É tudo indicação do governo para executar uma política educacional de responsabilidade. XYZ. Mas é isso, Ulisses. Gostei de te entrevistar. Parabéns. Muito obrigado. Aguardo outros sucesso. Convites. Pode contar sempre comigo aqui. E sempre que apresentar o projeto lá, liga para cá e tal. E a gente não, com certeza aqui, aí. tá vamos criar um veículo de comunicação para a gente estar sempre podendo apresentar os nossos projetos e buscar o apoio popular. Eu acredito que eu estou lá para defender e representar o povo. Então, projetos sem apoio popular não fazem sentido algum. Nós estamos lá. Você tem que apoiar também as coisas do povo lá, né? Com certeza. Quando são certas, né? Exatamente. Então, porque às vezes tem reivindicações corporativas que não dá, né? Por exemplo, o Ministério Público é aumentar o salário aí. Aumentar o dor dessa é complicado, né? Tá bom. Um abraço, Ulisses. Sucesso lá na Assembleia Legislativa.